2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 até o último versículo aí. Nós vamos ler 20 o quê? 24? 24, né? 24. Então vamos ler todos aí. Eu vou ler o primeiro, os irmãos leem os próximos versículos, ok? Diz assim o primeiro versículo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Caia. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações, com a consolação que recebemos de Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para que vocês tenham consolo e nos ajude a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos e que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. De fato, havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Neles temos depositado a nossa esperança de continuar a nos livrar. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor que nos será concedido em resposta às orações de muitos. Nisso temos orgulho. A nossa consciência dá testemunho de nós especialmente no relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, diante de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada escrevemos a vocês que não sejam capazes de ler ou entender. Espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente como se cuidar de nós, como também nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu quis primeiramente visitá-los. Em minha ida à Macedônia e ao retornar lá, voltar a vocês, depois de ser enviado por vocês à Império. Quando planejei isso, será que eu fiz irresponsavelmente? Ou será que faço os mesmos planos de modo carnal, dizendo ao mesmo tempo sim, sim e não, não? Todavia, como Deus é fiel, a nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele tem sido sim. Pois nisto cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele dizemos amém, para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Nos selou com sua propriedade,
invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não tenhamos domínio sobre a fé de vocês, mas cooperamos com vocês para que venham a alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então lemos aí o capítulo 1, que era para mim ter lido semana passada toda e não li. Acabei esquecendo. Me emocionei e não li. Esqueci. Nós entramos, né, em uma série, a partir do ano passado, foi isso? E nós vamos dar prosseguimento nessa série, em 2 Coríntios. Hoje, como eu falei, vou pregar apenas até o versículo 7, tá? Tem muita coisa para falar nesse capítulo 1, então por isso que eu vou ir até apenas o 7 hoje, tá? A gente já falou na semana passada, né, voltando para o versículo 1, eu já até li o versículo 1 e 2, né? Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão. Enfim, ele começa falando dessa maneira, se intitulando apóstolo, exatamente pelo fato, né, das coisas que ele vai tratar na carta aí. Pessoas estavam falando que ele não era apóstolo, devido à vida que ele tinha, vida de sofrimento, não era alguém para que alguém se espelhasse financeiramente, não era alguém para que alguém se espelhasse como uma pessoa vitoriosa na sua vida terrena. Então, eram motivos pelos quais condenavam, né, o apostolado do apóstolo Paulo. Não só o dele, mas dos outros apóstolos também, né? Esses apóstolos ali, falsos apóstolos ali, falsos líderes, estavam, né, dizendo que Paulo não era enviado de Deus, que não era apóstolo, devido à vida que ele tinha de tanto sofrimento. Então aqui ele começa a dizer por que ele é apóstolo, não da vontade dele. Ele vai dizer, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, né? Ele mostra por que ele é apóstolo, mostrando que ele não era apóstolo como os outros, que se intitulavam apóstolos e não eram apóstolos coisa nenhuma, né? Então a gente até nós falamos, né, sobre isso no domingo passado. E nós também fizemos aí um apanhado geral, tanto com o vídeo que foi passado aqui, né? Tanto com as coisas que eu acabei falando aqui sobre a carta, né? Essa carta intitulada 2 aos Coríntios, que a gente entendeu também estudando, né? Os estudiosos vão dizer que, na verdade, é a quarta carta, né? A gente viu lá no 1 Coríntios, Paulo falando que já tinha enviado uma carta antes, não foi isso? A gente viu lá em 1 Coríntios, ele falando que já tinha enviado uma carta antes. E agora aqui em 2 Coríntios, a gente vê também que ele enviou uma carta antes dessa de 2 Coríntios, né? A carta das lamentações, a carta do sofrimento, né? Então, é como se essa aqui, na verdade, seria a quarta carta aos Coríntios. Por que essas duas, vamos dizer assim, não foram preservadas? Não sabemos, mas sabemos que Deus permitiu com que chegassem essas duas que temos hoje aqui e glorificamos a Deus por isso. Então, nós falamos sobre o paradoxo da cruz, que é o que nós vamos ver bastante aqui em 2 Coríntios, né? Onde um rei inocente morre na cruz para ser exaltado. Olha o paradoxo da cruz. Falamos que o reino de Deus é o reino de ponta cabeça, ou seja, o reino é o reino que aquele que quer ganhar sua vida aqui, perde. E aquele que quer ganhar a vida eterna por amor a Jesus, perde a sua vida aqui. Quem quer ganhar a sua vida aqui, perde na eternidade. Quem quer ganhar na eternidade, perde a vida aqui por amor a Jesus. Falamos que Paulo, né, já começa, como eu falei, no versículo 1, falando sobre essas situações, se intitulando o apóstolo devido a essas situações que aconteceram. Então, praticamente em cada cidade que o apóstolo Paulo ia, né, isso eu não estou falando que são todas, acontecia alguma coisa com ele. Era escorraçado, era apedrejado, era chicoteado. Em um lugar, em uma cidade, aconteceu de ele ser colocado para fora da cidade dentro de um cesto,
dentro das muralhas ali, para que ele não morresse. Então, as pessoas, esses falsos apóstolos, olhavam, né, para o apóstolo Paulo e falavam: como pode esse? Vocês estão vendo esse daqui? Como pode esse ser enviado de Deus? Olha como é a vida dele. Né? Aquilo que até Alex falou. Olha para, você quer saber se o crente está buscando a Deus, olha para a vida dele. Está passando muita coisa de errado, está passando muita perseguição, está em pecado. Mas não é isso, porque se fôssemos olhar para isso, então a gente olha para a vida do apóstolo Paulo e estava em pecado, não é? Pedrejado, chicoteado, passou naufrágio, passou tantas coisas, está em pecado o apóstolo Paulo, falhou. Não está cumprindo aquilo que Deus chamou ele para fazer ou para viver. E isso também, como a gente vai falar sobre a questão do consolo aqui, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, dos outros apóstolos, a gente olha para Jesus Cristo, a gente olha para a vida dos profetas, a gente olha para todos esses, traz um consolo para nós, quando estamos passando por perseguições e problemas. Diferente daquilo que as pessoas estão pregando aí. Né? Porque várias pessoas estão pregando aí que não, você não pode passar por problemas, você não pode passar por situações adversas, e se você estiver passando é porque você está em pecado. E quando a gente olha para a vida dos apóstolos, para a vida dos irmãos, né? Até como lá em Tiago vai dizer, para olhar para os profetas e olhar para a vida de Jó, né? Aí a gente vai ver que, na verdade, a gente não está passando nada comparado àquilo que eles passaram, né? Então, e aí, se todos eles foram até o fim, permaneceram firmes, porque eles acreditavam na promessa vindoura da vida eterna, então nós somos consolados através da vida dele, através dos exemplos dele, para poder também seguir e continuar nessa caminhada difícil, dolorosa, mas que tem um final feliz. Glórias a Deus por isso, que enviou o seu Filho Jesus para nos dar esse final feliz. No versículo 2, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, né? Essa é uma saudação, né, que o apóstolo fala, e a gente vê essa saudação em alguns outros lugares na Bíblia, falando sobre duas coisas importantes, né? Duas grandes bênçãos abrangentes de Jesus Cristo, graça e paz. Duas grandes bênçãos que vieram através de Jesus, através do seu evangelho, graça e paz. Ele está saudando os coríntios assim. Esses dois benefícios estão adequadamente combinados, graça e paz, porque não há paz duradoura sem a verdadeira graça de Deus. Não existe paz eterna sem a graça de Deus. Não existe. Não existe paz eterna sem a graça de Deus. Não existe. Se hoje nós temos paz com Deus, é porque recebemos isso de graça. A graça veio primeiro. Recebemos isso de graça. Recebemos. Temos paz com Deus, porque recebemos um Salvador que precisávamos. Não um que merecíamos, mas um que precisávamos. Um Salvador justo, santo, maravilhoso, servo, sofredor, a qual nós imitamos também, a qual nós vamos ver aqui, através do texto, que esses sofrimentos também recaem sobre nós, para que também a bênção e o consolo eterno também recaia sobre nós. É isso que a gente vai aprendendo através do Evangelho de Jesus Cristo. É interessante que nós vamos observar ao longo dessa carta Paulo falando sobre várias situações de sofrimentos que ele passou. E talvez nós ou alguns venham se perguntar: mas que paz é essa se Paulo só vivia em tribulação? Que paz é essa que ele está saudando os irmãos da igreja de Corinto, se ele só vivia em tribulação intensa? E aí está o paradoxo da cruz. Aí está o paradoxo, né, do evangelho. Aí está o reino de Deus de ponta cabeça, onde alguém tem que sofrer para que alguém tenha ter vida, onde a semente tem que ser plantada na terra para que possa nascer frutos. Né? A semente foi plantada, Jesus Cristo foi plantado como uma semente na terra para que pudesse ter frutos hoje. Eu, você e todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que maravilha! Que maravilha! Nós temos a paz que excede todo entendimento, vivendo dentro de nós. Nós temos a paz que é a paz com Deus, não somos mais inimigos de Deus. Nós temos a paz que a gente olha para o nosso futuro agora e a gente vê a gente morando com Deus já. É essa a paz que temos em Jesus Cristo.
paz com Deus. Não vamos olhar para Deus como aquele que está prestes a nos punir a qualquer momento, mas olhamos para Deus como nosso Pai, amoroso, zeloso, que cuida de mim e de você. Que naquele último dia Ele vai nos chamar para poder ceiar junto com o seu Filho. Seu Filho vai nos chamar para ceiarmos juntos. Vinde bendito do meu Pai. Nós olhamos para Deus como Pai, não como um juiz que vai nos determinar a nossa condenação, mas como aquele que vai nos chamar para morar com Ele eternamente. É essa paz que excede todo entendimento. Que, por mais que o apóstolo Paulo, os missionários, você e eu, vivamos passando tantas tribulações, tantas provações, mas você continua, e você insiste, e você persiste, e você continua no caminho da salvação, olhando para a paz eterna que há em Jesus Cristo. E nós já experimentamos um pouco dessa paz quando olhamos para o que nos espera na eternidade. Já experimentamos hoje. Já sentimos isso um pouco hoje. Continuando, caminhando, vivendo, passando por inúmeras situações, chorando. E até como a gente leu aqui, o apóstolo Paulo, passando situações que de repente você achou que era o fim da sua vida. Não tinha mais jeito, mas Deus é que sustenta a nossa vida. Não somos nós que damos um ponto final. Se você é filho de Deus, se você é servo de Deus, se você foi salvo por Ele, não é você que dá um ponto final na sua vida. É Ele que te sustenta. Então, falando acerca dos sofrimentos, eu quero que abra a Bíblia aí, Kaique, por gentileza. A gente vai ver alguns sofrimentos, algumas listas de sofrimentos. Capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 4, como eu falei, versículo 9 a 13. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9 a 13. Alguns sofrimentos, que o apóstolo Paulo passou aí. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o universo, tanto para os anjos quanto para os homens. Nós somos insensatos por causa de Cristo. E quando ele está falando isso aqui, insensatos, também lá na igreja de Corinto, na primeira carta, ele está falando sobre aqueles que falavam isso, tá? Que tanto Paulo quanto os outros apóstolos que estavam sofrendo várias situações eram insensatos, eram loucos. Não que eles fossem, mas aqueles falsos líderes, falsos apóstolos, falavam que esses apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, eram escória do mundo, tá? Então ele vai dizer no versículo 10, nós somos insensatos por causa de Cristo. Mas vocês, aí ele está falando desses falsos apóstolos, desses falsos líderes, mas vocês são sensatos em Cristo, né? Vocês é que estão certos. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui, quando se prega a verdade, se prega o evangelho de Jesus Cristo, as pessoas desprezam a verdade. Mas quando se prega o que as pessoas querem ouvir, quem está pregando o que as pessoas querem ouvir, são aplaudidos, são exaltados, são glorificados, são beneficiados financeiramente, dizendo, Paulo deixa isso bem claro e vai falando sobre isso. Aí, versículo 11. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora tornamo-nos a escória da terra e o lixo do mundo, porque provavelmente era isso que aqueles falsos líderes e aqueles que seguiam esses falsos líderes falavam dos apóstolos, porque sofriam. E eu tenho certeza que até hoje as pessoas ainda falam assim dos crentes que estão tentando buscar a Jesus Cristo da maneira correta. Tenho certeza disso. Certeza.
Então, ainda falando sobre a questão dos sofrimentos, agora voltando para 2 Coríntios, vê se tem alguém ligando. Agora falando para 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios 6, versículo 4 a 10. Vamos ver o que diz. Ao contrário, como servo de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites. Paulo está falando das coisas que ele passou, olha só. Hein? Em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, porque a glória, por glória e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, embora ainda com vida, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, são duas listas aqui do que o apóstolo Paulo vai falando, das coisas que ele sofreu, né? Olhando para a primeira lista, das coisas que os outros apóstolos sofriam também, que estavam sofrendo também, e era o que fazia esses apóstolos ali, falsos apóstolos, apontarem para eles e falar: eles não são filhos de Deus, eles estão errados, eles não foram enviados por Deus, eles não foram escolhidos por Deus. Olha para a vida deles, como está tudo errado. E ainda tem outra lista ainda, ainda em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 33. 2 Coríntios 11, 23 ao 33. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar desta maneira, mas trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, perdão, é porque na outra versão que eu tinha lido era uma quarentena de açoite. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 39, né? 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem é induzido ao pecado, que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar,
que seja das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas ordenou que se vigiasse a cidade para me prender. Contudo, por uma janela no muro, fui baixado em um cesto e escapei das mãos dele. Então a gente vê, além dos sofrimentos, além das situações, né? Ele pergunta, será que quando estava alguém sofrendo, eu não ficava sofrendo também? Estava alguém passando necessidade, eu não passava necessidade por dentro também? Eu não era cobrado por isso também? Eu não sentia essas coisas também? Claro que sim, a resposta é sim. Para as perguntas que ele faz. A resposta é sim. E a gente vai percebendo que todas essas coisas que o apóstolo Paulo fala que sofreu, faziam com que as pessoas apontassem ele e os apóstolos, dizendo que eles não eram filhos de Deus, não eram enviados de Deus, não eram verdadeiros apóstolos, mas sim os outros, porque os outros falavam o que as pessoas queriam ouvir, não o que Deus precisava falar. É interessante que isso não foi só daquela época, né? A gente vai ver no Antigo Testamento, vai dizer, profetas profetizam falsamente, profetizam sobre paz e Deus quer guerra. Deus está querendo guerra. Deus está querendo mudar as coisas. Deus está querendo transformar as coisas. Profetizam sobre guerra e, na verdade, Deus quer paz. Profetas profetizam falsamente. Profetas profissionais recebem para profetizar aquilo que quem está pagando quer ouvir. É o que vai trazer resultados, não é isso? Quando a gente percebe, a gente vê várias pessoas falando sobre isso, que às vezes alguém vai pregar numa igreja e fala, o que você vai pregar hoje mesmo? Ah, eu vou falar sobre isso, 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 isso. Não, não fala sobre isso não, porque tem um irmão lá, que ele tem uma coisa assim nele, porque não pode falar sobre isso não, né? Um irmão que tem um dízimo muito grande na igreja, vai afastar ele da igreja. E vou falar sobre o que mais? Não, não fala sobre esse assunto não. Fala sobre outra coisa, fala sobre bênção. Gente, isso é verdade, isso é real. Tem gente que às vezes vai pregar, ou é convidado a pregar lá, a pessoa que convida pergunta sobre o que a pessoa vai falar para poder ver se pode pregar ou não pode. Porque se falar sobre um certo de pecado, ou sobre um certo tipo de assunto, vai espantar quem está na igreja. Profetas profissionais, mercenários da fé, né? Recebem para poder profetizar ou falar aquilo que quem está contratando, né? Está convidando, na verdade está contratando, por isso que eu estou falando contratando. Quer ouvir, né? Então, como alguém, sendo servo de Deus, pode passar por tantos problemas assim? Talvez alguém já perguntou isso para você, olhando para a sua vida que você passou ou passa. Ou talvez você mesmo já se questionou e questionou a Deus. Como eu posso ser filho de Deus passando tantas coisas? Como eu posso ser servo de Deus se passo por todas essas situações? Talvez algum dia você já se questionou. E talvez você já algum dia se questionou, será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus me chamou para fazer essa obra mesmo? Será que Deus me chamou para fazer isso mesmo? Olha quantas coisas eu estou passando na minha vida. E aí o que traz consolo para você é olhar para a vida do apóstolo Paulo, dos outros apóstolos, dos profetas, né? A gente percebe isso. E aí, voltando para 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Mas em meio a todas essas provações, Deus consola. Deus traz a consolação. Deus traz misericórdia e dá graça para que possamos suportar tudo aquilo que estamos passando e aquilo que está por vir. Mesmo em meio a essas tribulações, provações, o apóstolo Paulo pensa, olha, mas bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação.
Porque por mais que passasse por todas essas provações, por todas essas situações, ele sabia que tinha um Deus que o consolava. Quando ele pensava em desanimar, Deus, através do Espírito Santo, consolava ele e mostrava para ele palavras como: os sofrimentos desse tempo presente não se comparam com a glória que será revelada na eternidade. Palavras como essa que o Espírito Santo nos consola no meio dos sofrimentos que estamos passando. Glórias a Deus por isso. Versículo 4. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Então Paulo experimenta o consolo, ele experimenta também, vamos dizer, as provações, experimenta a consolação de Deus por meio de tantas angústias que ele passou, mas agora experimenta ser consolado por Deus. Mas ele sabia que todas essas tribulações seriam um testemunho para consolar a outros. Ele sabia que todos esses sofrimentos gerariam nele experiência para que pudesse consolar a muitos, inclusive a mim e a você. Hoje estamos lendo essas palavras. Inclusive a mim e a você. Todas essas coisas que Paulo passou, que os irmãos que vieram após ele, que os profetas passaram, traz esperança para mim e para você também. Traz consolo para mim e para você. Traz uma experiência de alguém que viveu e passou por tantas coisas e não voltou atrás, não desistiu. Não significa que não errou, não significa que não pensou em desistir, mas não desistiu. Errou, mas consertou, melhorou. Errou de novo, se arrependeu, continuou, não parou. Versículo 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Como Deus fazia isso na vida de Paulo? Aqui no versículo 5, Paulo mostra que ser seguidor de Cristo é ser um servo sofredor, assim como Cristo foi. Mas também, assim como Cristo foi consolado na sua ressurreição, e assim exaltado, assim também seremos consolados na ressurreição dos mortos, exaltados na ressurreição dos mortos, glorificados na ressurreição dos mortos, por meio da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Isso nos traz consolo, isso nos traz esperança, isso nos traz um gostinho da vida eterna na boca, assim, aquela coisinha está quase chegando. Estamos quase lá. Falta pouco comparado o sofrimento que temos aqui, o tempo que vivemos, né, comparado com a eternidade que vamos viver, falta bem pouco. Falta bem pouco. E talvez eu e você, como eu falei até na semana passada, estamos aguardando aquele momento. Mas quando será, Senhor? O momento que os humilhados serão exaltados. Quando será, Senhor? Está difícil. E aí a gente vai ser exaltado na eternidade. Na eternidade. Não espere exaltação aqui nessa terra. Não espere glória dos homens aqui nessa terra. Não espere ser colocado num pedestal pelos homens aqui nessa terra. Não espere isso. Se isso acontecer, glória a Deus. Mas não é o que você almeja, não é o que nós devemos almejar. Isso vai acontecer, mas na eternidade. Hoje já experimentamos a consolação do Espírito Santo com as palavras que ele nos lembra, traz à memória, não é isso? Experimentamos essa consolação. Experimentamos isso. Mas haverá o dia que será para sempre. Esse consolo eterno. O dia que será para sempre, que ele enxugará dos olhos toda lágrima. E fala de enxugar é porque não vai ter mais. Ele enxugou, secou, já era. Não vai ter mais lágrima. Não vai ter mais sofrimento. Aguardamos por isso. Não é compatível com o evangelho, as pregações triunfalistas que ouvimos hoje em dia. Não é compatível com o evangelho de Jesus Cristo, a teologia da prosperidade, falando que você não vai passar nenhum problema, nenhuma necessidade.
não é compatível com o Evangelho. Se a gente olha para a vida do apóstolo Paulo e todos os sofrimentos que eu li aqui, que essa lista de sofrimentos, não é compatível aquilo que as pessoas estão pregando hoje. A vida dos apóstolos de hoje não tem nada a ver com a vida dos apóstolos do passado. Por isso é que nos faz, não por querer desmerecer ninguém, mas olhar para eles e falar, não são apóstolos. Pelo menos como do passado, não são apóstolos. Eles têm a vida dos apóstolos do passado? Têm a vida que os apóstolos tiveram no passado? De maneira nenhuma. Quando a gente olha aqui o apóstolo Paulo falando sobre que ele está gastando a si mesmo por amor ao evangelho e para que possa gerar ovelhas, gerar filhos, gerar frutos, né? A gente não vê os apóstolos de hoje fazendo isso, pelo contrário. A gente vê os apóstolos de hoje extorquindo as pessoas para que eles possam viver algo grandioso, maravilhoso, desfrutar do salário de quem está trabalhando, de sol a sol, dirigindo nas madrugadas, limpando uma casa. É, exatamente. Esses camaradas desfrutam do salário daqueles que estão lá, depositando na mão deles. Infelizmente, por várias vezes nós queremos ouvir coisas boas. E quando ouvimos coisas boas, nós vamos lá e compramos essas coisas boas, pagamos por essas coisas boas. E é isso que esses camaradas fazem. Eles falam coisas que as pessoas querem ouvir, porque eles sabem que vão ter retorno. Quem é que não gosta, né, de ouvir coisas boas? Todo mundo gosta, isso é de fato. De fato. Né? Se você vai numa palestra, eu lembro que eu eu fiz um curso de administração, e tinha uma palestra do Godri, um camarada que era muito conhecido era coach. E ele ia nas empresas dar palestra para poder motivar as pessoas, para motivar as equipes, né? Para poder a empresa produzir mais, as equipes trabalhar mais em conjunto. E eu lembro que depois daquela palestra eu saí dali, caramba, vou produzir mais, eu vou fazer isso, vou ser aquilo e tal. Mas isso não é evangelho. Isso não traz confronto para a gente mudar de vida relacionada ao pecado. E as pregações de hoje em dia, várias delas estão se tornando isso, apenas palestras motivacional de autoajuda. Apenas isso. E nada mais. Com o que você prefere ficar? Com a palavra que diz para você, você tem que aceitar quem você é. Para você melhorar, para você expandir, crescer. Você prefere ficar com essa palavra? Ou com a palavra de Jesus Cristo que diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha como é um paradoxo. Olha como é totalmente o contrário do que as pessoas estão ensinando hoje nessas mensagens de autoajuda. A gente está seguindo o servo sofredor. As marcas dele vão estar em nós. Somos co-herdeiros de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, com ele seremos glorificados também. Totalmente diferente, né, do que as pessoas pregam por aí. Versículo 6. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para que vocês tenham consolo, que os ajude a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. Então, em outras palavras, Paulo está querendo dizer, se eu passo por tudo isso, por esses sofrimentos todinho, é para o consolo de vocês. Paulo está falando, se eu tive que passar naufrágio, eu passei naufrágio para que pudesse chegar nas cidades e trazer o evangelho. Para que pudesse chegar até a cidade de vocês para trazer o evangelho. Se eu passei essas coisas nos desertos, foi para que eu pudesse ir por cidade em cidade pregando o evangelho, para trazer consolo para vocês. Porque nós só somos consolados através do evangelho de Jesus Cristo.
Nós só temos a nossa vida transformada através do Evangelho de Jesus Cristo. Nós só temos a esperança da vida eterna através do Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo, em outras palavras, está explicando ali qual é o motivo pelo qual ele passa essas tribulações, esses sofrimentos. É para que o Evangelho chegue a vocês. É para que o Evangelho chegue a outros. Não é porque eu sou masoquista, quero sofrer por sofrer, porque gosto de sofrer, porque gosto de sentir dor, não. Porque acredito que ninguém gosta, em sã consciência ninguém vai gostar de sentir dor. Mas ele fala, é para que traga consolo para vocês. E aí a gente pensa, claro que em primeiro lugar, o que vai trazer consolo não é simplesmente a vida do apóstolo Paulo, a vida dos missionários, mas é sobre quem ele está falando. É Jesus Cristo. É sobre por quem ele está sofrendo. É Jesus Cristo. Não é o simples fato de ele estar sofrendo, mas é por qual motivo ele está sofrendo. Por quem ele está sofrendo. Aí é o ponto principal. Porque senão a gente vai idolatrar o apóstolo Paulo. Não, não é isso. Mas por quem ele está sofrendo? Qual o motivo? Só vamos suportar essas coisas porque primeiro Jesus passou por tantos sofrimentos. E também, né, os irmãos que vieram após Jesus, os profetas também, todos eles passaram. Mas existia um motivo, não era sofrer por sofrer. Era sofrer por algo maior. E em outras palavras aqui, Paulo mostra que para que a igreja, ou para o rebanho aprender, receber, para que aqueles que ainda não conhecem Jesus venham a aprender e receber a palavra de consolo do Evangelho, pessoas precisam sofrer. Líderes precisam sofrer, pastores, apóstolos, missionários. Todos nós precisamos sofrer para que a palavra que aprendemos de Jesus Cristo possa chegar a outros. Possa chegar a outros. Você já passou, vai passar, e eu não estou profetizando não, tá? Por várias situações, porque está pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Porque vai pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Vai ser injuriado, vai ser chamado de várias coisas, porque está pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Coisas que você nem é. Vai acontecer, não estou profetizando, vai acontecer. Se você está seguindo a Jesus, vai acontecer. Entenda isso, você precisa entender, eu preciso entender que o fato de você estar seguindo a Jesus Cristo, você vai passar por várias provações, por vários sofrimentos. Nós precisamos entender que isso está em nós. Você é servo de Deus, as marcas de Jesus Cristo vai estar sobre você, sobre nós. Versículo 7. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Mas aí Paulo, no final, aqui no versículo 7, ele vai dizer, eu sei que vocês estão passando sofrimentos também. Então eu fico mais tranquilo, sabendo que vocês estão passando por sofrimentos, assim como eu estou passando, assim como Jesus Cristo passou, mas também creem que vão ser consolados também. Assim como estão passando sofrimentos por causa de Cristo, vão ser consolados por causa de Cristo. E por fim, esse é o versículo 7, né? Que é o último que eu vou ler hoje. Passagens como essa destroem a ilusão que o Evangelho é feito para trazer bem-estar para você nessa terra. Não é. Deus não nos promete isentar do sofrimento porque servimos a Ele. Pastores, líderes, missionários sofrem. Você sofre. Para que o Evangelho chegue a outras pessoas. Glórias a Deus por isso. Nós temos essa consolação do Pai. Nós temos. Graças a Deus por Jesus Cristo, né? Quero só ler mais uma vez o versículo 5. Volta aí no 5 aí, Kaique. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. É o que Paulo sempre falava. O viver é Cristo e o morrer é lucro.
O viver é Cristo era viver os sofrimentos, mas era viver milagres também. Era viver sofrimentos, era viver milagres. Sabendo que em Cristo também viveremos a consolação eterna. Em nome de Jesus.